Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de artes e como o tema de hoje, surrealismo. Vamos lá? Surrealismo. O que foi o surrealismo? Então, sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência, ausência de lógica, foram as bases das criações do movimento surrealista. Fundada em Paris em 1924, o surrealismo engrossou os movimentos de vanguardas no início do século XX. André Breton foi seu principal porta-voz e lançou naquele mesmo ano o primeiro e o principal manifesto, o Manifesto Surrealista. Entre seus mais recentes expoentes nas artes plásticas estão Salvador Dalí, nascido em 1904 e falecido em 1986, Max Ernst, nascido em 1891 e falecido em 1976, René Magritte, nascido em 1898 e falecido em 1967, André Masson, nascido em 1896 e falecido em 1987, João Miron, nascido em 1893 e falecido em 1983. Alguns críticos e autores da arte associam o nome de Frida Kahlo, nascida em 1907 e falecida em 1954, ao movimento surrealista. No entanto, a própria artista não se considerava uma surrealista, pois estava interessada em retratar suas dores e tragédias pessoais. Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela sociedade burguesa, seguindo a exploração dadaísta de tudo o que fosse subversivo na arte, fortemente influenciada pelas teorias psicanalíticas do Sigmund Freud. Os realistas sugeriram alguns métodos para impedir o controle do consciente na ação artística, desprendendo o inconsciente. Como parte do seu processo artístico, os artistas desse movimento também exploravam o imaginário dos sonhos como um atributo inquietante e bizarro da vida diária, chegando a pedir que pessoas comuns descrevessem suas experiências oníricas como uma forma de manterem arquivos para as suas produções. Assim, os surrealistas concebiam o inconsciente como um meio de imaginação. As formas e imagens não poderiam prover da razão, mas de impulso e sentimento irracionais e surreais. Os artistas desse movimento se diferenciavam quanto ao estilo adotado, Enquanto as formas e linhas de Masson provinham de pinceladas livres, Magritte e Dalí tinham imagens realistas, criando cenas oníricas. Então, a obra A Persistência da Memória de Salvador Dalí é uma das mais representativas desse movimento. Os 3 relógios derretidos, juntamente a uma espécie de autorretrato do artista, representa o surrealismo de Dalí.
diante da irrelevância da passagem do tempo, que dizia não perceber e que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que numa tarde quente, em seu ateliê, Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo em função do forte calor. Nascia aí a ideia de pintar os relógios derretidos e associá-los à passagem do tempo. Então, gente, como atividade da nossa aula de hoje, é simplesmente baseado em cima do texto que está no áudio anterior. Nesse texto, você vai encontrar as características do surrealismo, quem deu início a esse movimento, né? Que obras do Salvador Dalí representou o surrealismo, né? O que foi lançado nesse movimento surrealista, né? A rejeição dos valores e padrões impostos pela sociedade burguesa. Então, todas essas 10 questões aqui dessa atividade estão todas contidas no texto anterior, tá bom? Vocês respondam, me enviem. E por aqui finaliza a aula. Fiquem com Deus e até a próxima.